Hoje é a continuação da exploração e descoberta da oficina de robôs, das páginas 128 a 132, tá? Então, pessoal, a Pro pediu para vocês estarem montando, né, os cubos lá com as numerações. E hoje nós vamos continuar de forma adaptada, tá? Então, olha só, na página 128 tem aí mais um pouquinho falando, né, sobre as transformações dos números decimais. Então, olha só. Primeiro está pedindo para vocês pensarem e responderem em 0,435 ou 435 centésimos, que é a maneira correta de ler esse número, o que o zero e a vírgula significam, tá? Pessoal, olha só, esse número aqui, ele não é um número inteiro, né? Se eu falar assim, eu tô comendo uma maçã, e eu tô comendo 435 centésimos dessa maçã. Comer uma maçã inteira é uma coisa. Esse número decimal aqui, ele está representando uma parte do todo, que é o que representa a fração, né? Lembra lá que a Pro falava? Pessoal, fração representa a parte do todo, né? Uma parte de tudo, tá? É para isso que a gente usa a fração. O número decimal também, tá? O número decimal também, nesse caso aqui, né, pelo zero, ele está representando apenas uma parte do todo. Ele tá aqui, nesse caso, ele está representando quase a metade do todo, tá certo? Então, esse zero significa que ele não está representando o inteiro, né? E a vírgula, por que significa essa vírgula? Essa vírgula, ela está separando a parte decimal da parte inteira. A parte decimal, vocês podem até estar anotando isso aí na apostila de vocês ou no caderno, tá? Que é importante. A parte decimal do número é aqueles que estão do lado direito da vírgula, tá? Então a gente fala que aqui, essa parte aqui é a parte decimal do número. E do lado esquerdo da vírgula é a parte inteira. Como aqui tem zero, né, significa que não tem uma parte inteira aqui. Mas vocês verão, né, nas próximas páginas lá, que vai acontecer sim de ter o número 1, de ter o número 2, pode ser qualquer número também do lado esquerdo da vírgula, tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Pessoal, referente à atividade que nós vamos estar realizando, né, que seria um jogo, aqui tem um exemplo e a Pro já vai explicar para vocês melhor na próxima figura aqui. Então, olha só. Nas próximas transformações, os jogadores realizam o mesmo procedimento para formar o número, porém devem adicionar o número recém-formado à quantidade que já possui. Então, a primeira rodada, saiu o número lá, né, 0,435 ou 435 centésimos. Já na segunda rodada, saiu 123 centésimos. Então, foi realizada uma soma desses dois números, do número que saiu na primeira e da segunda rodada, que deu o total de 558 centésimos, tá? Pessoal, o que está escrito aqui nessas duas bolinhas, a Pro não vai nem ler, que seria do jogo, e nós não vamos estar utilizando, tá? Então, pessoal, presta atenção, ó. Essa parte aqui também, tá? Tá falando, olá, alunos, vocês entenderam como realiza as trocas, não é? Aqui, pessoal, tá falando daquelas trocas das pecinhas do material dourado, que também vocês já conhecem, né? Que quando a gente tem 10 cubinhos, devem ser trocados por uma barra. Uma barra é igual 10 cubinhos. Para a gente não ficar carregando 10 cubinhos, 10 pecinhas, a gente faz essa troca, né? Depois, 10 barras devem ser trocadas por uma placa e 10 placas devem ser trocadas por um cubo grande. Nesse momento, nós não estamos utilizando o material dourado, né? Mas fica aqui um lembrete para vocês não esquecerem, tá bom? Lá, na página 129, que agora tem a planilha para registros, tá? É aqui que tem a primeira, a segunda e a terceira rodada. É aqui, pessoal, que vocês vão estar realizando os cálculos. Então, a escrita matemática comandada pelo robô, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os 3 cubinhos,
tá? E vocês vão estar jogando os 3. Pode jogar os 3 ao mesmo tempo, ou joga um de cada vez, mas deixa os números virados aí para cima. Se por acaso não saiu o número, sair a pecinha do material dourado, joga de novo até sair o número, tá? Então, olha só. Vocês podem estar fazendo aí, onde tem esse espaço para cálculos, essa tabelinha aqui, tá? A Pro colocou as cores e vocês vão perceber que eu inverti para dar certo com a cor dos dados, tá? Mas não tem problema, que assim vai facilitar muito a vida da gente. Então, olha só. Aqui, pessoal, nessa primeira cor aqui, rosadinho, sempre vai ser o 0. No verde é o número que saiu no dado verde. No azul é o número que saiu no dado azul. E no amarelo é o número que vai sair do dado amarelo. Então, vocês vão colocar nessa ordem, vai formar um número, tá? Então, vai ser 0, vírgula e o número que formou. Vocês vão colocar aqui na primeira rodada, tá? O que vai acontecer? Vocês vão jogar de novo os 3 dados e vão colocar o número aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? Vocês vão realizar a soma, certo? E vai colocar o total aqui embaixo, tá? Deu um total bonitinho. Se quiser pode fazer aqui também, mas acho que aqui dá para fazer mesmo nas linhas, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai jogar de novo os 3 dados, que vai formar mais um outro número. Esse terceiro número, vocês vão colocar embaixo do total que vocês fizeram aqui da primeira rodada e vão somar, tá? Vocês vão fazer isso, pessoal, 3 vezes, tá? Então, a primeira rodada vocês vão jogar, vão formar 2 números, vai fazer a soma. Depois, vai jogar de novo, vai somar com o resultado do de cima. Vai dar mais um resultado. Vai jogar de novo os dados, vai formar mais um número, vai pôr ali na tabelinha e vai somar, tá? Então, é só isso que vocês têm que fazer mesmo. O que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, na hora de montar, é vírgula embaixo de vírgula e no resultado também precisa ter a vírgula, tá? Assim como foi dado no exemplo lá na página 128. A nossa atividade referente aos dados, essa tabelinha, é só isso mesmo, tá bom? Não precisa fazer até o final, tá bom? Só faz 3 somas. Eu quero 3 somas aqui nessa tabelinha para vocês fazerem. Aqui, gente, onde está escrito total, no código fracionário, no código com vírgula, ainda não precisa fazer, tá? A gente vai ver muito mais sobre número decimal aí para frente. Por enquanto, é só isso mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, nas páginas 130 e 131, tem algumas situações, problemas. A Pro vai explicar cada uma delas, tá? Para vocês estarem realizando, que vai facilitar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Gente, antes de ir para a situação problema, a professora tá falando uma coisa aqui em cima, ó. No caso das operações de adição e subtração, o procedimento é o mesmo que usamos para adicionar ou subtrair dinheiro. Por que ela está dando exemplo de dinheiro? Porque tem vírgula, né? Como tem vírgula lá no dinheiro, da parte do real e da parte dos centavos, aqui com o número decimal é a mesma ideia. Por quê? A gente tem que sempre colocar a vírgula embaixo de vírgula, tá? Olha só, assim, com números decimais, podemos utilizar os algarismos que conhecemos, lembrando que operamos dezena com dezena, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo e assim por diante. Pense e responda. Qual a importância da vírgula ao realizarmos as adições e as subtrações, tá? Então, pessoal, pense um pouquinho, mas já vou adiantando que a vírgula ela é muito importante. Se a gente erra a posição da vírgula, a gente erra todo o valor todo o resultado, o cálculo da nossa operação, tá? Então, olha só a situação problema do jogo, número 1. Gustavo está realizando as transformações e depois do 7º momento, conseguiu formar o número 751 centésimos. Quanto falta para ele atingir o número 1, o inteiro, e obter o transforme? Então, pessoal, o jogo seria isso, tá? A oficina. Seria indo fazendo a soma até chegar no número 1, no 1 inteiro,
tá bom? Como a gente está fazendo de forma adaptada, né? Então, a gente não vai chegar no número 1, pode ser até que alguém chegue pelas somas, mas não vem ao caso. Aqui nessa atividade número 1, vocês precisam estar calculando quanto que falta para o número 751 centésimos chegar no número 1 inteiro, tá? Vou dar uma dica para vocês, ó. 1 inteiro, nesse caso, a gente vai escrever como 1,000, tá? Por que eu coloquei 3 zeros aqui? Porque o meu número que ele deu aqui, né, o nosso número aqui, ele possui 3 casinhas decimais, 3 números do lado direito da vírgula. Então, para essa minha continha ficar mais fácil, eu vou colocar também 3 casas decimais, mas eu vou colocar com o zero, tá? Então, agora vocês vão fazer a continha de menos, né? Quanto falta para chegar, a gente vai usar continha de subtração. Então, vamos fazer 1 menos 0,751, colocando a vírgula embaixo de vírgula, tá? Tomem bastante cuidado, que vai ter que emprestar bastante, então façam com bastante calma e depois confere, tá? Refaz o cálculo para ver se está certinho. Agora, na página 131, número 2 fala assim, ó, que Renata também estava manipulando as peças, mas se distraiu e não marcou um dos números formados. Veja as anotações da menina e descubra se ela já conseguiu atingir o número de componentes robóticos para montar o Transformer, sem a pontuação da segunda etapa. Caso a resposta seja negativa, de quantos componentes ela ainda precisará. Tá, nessa atividade número 2 aqui, vocês vão ter que fazer 2 cálculos, tá? O primeiro, gente, é calcular, fazer, né, a soma da primeira etapa com a terceira etapa. Então, vocês vão pegar esses 2 números aqui e vão somar. Lembra da regrinha que precisa ser vírgula embaixo de vírgula? E olha só, aqui na primeira etapa só tem 2 números depois da vírgula. Já na terceira etapa tem 3 números depois da vírgula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número 0 aqui do lado do 9 para os números de casas decimais ficarem iguais, tá? Aí os números de casas decimais vão ficar iguais, vai ficar mais fácil de vocês estarem realizando a soma. Fez aqui bonitinho a soma, tá? Vocês vão ver se vai chegar no 1 inteiro. Lembra do 1 inteiro aqui do número 1? Vão ver, vão analisar. Se não chegar, vocês vão ter que responder quanto que falta para chegar, que é a mesma ideia também do número 1. Aí, o que vocês têm que fazer? Pegar o resultado da soma e subtrair com 1 inteiro, tá bom? Desse mesmo jeito aqui do número 1, igualando o número de casas decimais sempre, tá? Agora, no número 3, está falando assim, ó, um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo. Guilherme precisa comandar a impressora 3D de sua escola para imprimir as peças cúbicas que irão compor a cabeça em forma de hexaedro do Transformer. Lembra que o hexaedro é o cubo, tá? Observe a representação da cabeça do robô e escreva na linguagem matemática o comando que Guilherme dará à impressora, tá? Então, gente, esse aqui para descobrir quantos quadradinhos são necessários, né, para fazer a cabeça do robô, vocês vão ter que estar realizando essa multiplicação, tá? 6 vezes 6 vezes 6. Então, a conta está montada, vocês só vão calcular e colocar o resultado final aí para prova, tá? Gente, agora na página 132 é só leitura, tá certo? A Pro nem vai ler, vou deixar aí para vocês lerem mais um pouquinho sobre a história, né, da matemática que envolve... Não, na verdade é a história que envolve a matemática, tá? Então, olha só o que está falando. No final da Idade Média, foram dados os primeiros passos para o mundo dos negócios como hoje conhecemos. Então, aí está falando um pouquinho sobre banco, tá? Sobre juros. Então, façam a leitura bonitinho aí. Qualquer dúvida, vocês anotem para estar me perguntando depois, tá? Então, é isso. Hoje a gente tem aula online, né? Então, a gente pode já estar conversando na aula online também sobre essas dúvidas, ok?
Pessoal, então é isso e até mais tarde.